recuar. Está doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento, então começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso. Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs também. Que o Senhor possa abençoá-los, possa realmente estar usando este devocional, que é um projeto que Deus colocou nos nossos corações, para falar com Deus, para estar mais próximo de Deus, porque esse é realmente o nosso objetivo. Hoje o tema do devocional é do jeito certo. A leitura da Bíblia de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 1 ao 15. E a leitura diz assim: De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a Arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a Arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a Arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a Arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a cidade de Obed-edom, de Gate. A Arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da Arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Hoje nós temos um versículo-chave que já foi lido, que é uma pergunta de Davi, né? Que diz assim: como vou conseguir levar a Arca do Senhor? O comentário do devocional diz assim: ainda antes de Saul se tornar o primeiro rei de Israel, o povo saiu para guerrear contra os filisteus.
foram derrotados na primeira batalha e por isso resolveram levar a Arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor, para a luta seguinte, supondo que esse talismã lhes daria a vitória sobre os inimigos. Lê do engano. Além de os israelitas perderem novamente, os filisteus levaram a arca como troféu pela vitória e a colocaram como oferenda na casa do seu deus Dagon. Entretanto, a presença da arca de Deus entre os filisteus causou-lhes tantos aborrecimentos que resolveram enviá-la de volta para o território de Israel. Assim, a arca acabou ficando na casa de Abinadab, de Kiriat-Jearim, por um período de 20 anos. Depois que Davi se tornou rei sobre toda a nação de Israel, decidiu levar a arca de volta para Jerusalém, onde prepararam uma tenda especial para ela. Só que, mais uma vez, o plano não funcionou como esperado. A arca tinha sido colocada em um carro de bois e seguia escoltada por 2 filhos de Abinadab. No entanto, acontece uma nova tragédia e, para grande desgosto de Davi, a arca mais uma vez ficou parada, longe de Jerusalém. Ao cabo de 3 meses, o rei resolveu fazer nova tentativa, mas dessa vez tomou o cuidado de encarregar os levitas de levá-la como determinado pelo Senhor na época da confecção da arca. Não realizar a obra de Deus corretamente pode trazer inúmeras consequências ruins, inclusive a morte em casos extremos. A Bíblia contém os princípios de Deus para a nossa vida e mesmo que alguns pareçam incompreensíveis ou ultrapassados, faremos bem em observá-los. Não por medo do castigo, mas porque cremos que o seu plano e objetivo são perfeitos. O Senhor se agrada em ver quando lhe obedecemos pela fé, convictos de que sua vontade é a melhor para nós. Obediência e fé são a receita certa para ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Amém? Essa é uma palavra interessante que Deus utiliza para falar aos nossos corações, para nos lembrar que em vários momentos a gente tem algumas atitudes impensadas de querer fazer as coisas da nossa forma por julgar ser certo a partir da experiência de vida que nós já tivemos, a partir daquilo que a gente aprendeu que é certo. Então a gente planeja, a gente tenta executar e quando as coisas dão errado a gente ainda fica bravo, esbraveja e fala por que não deu certo, mas tudo tem um propósito debaixo da vontade de Deus. Até mesmo quando os nossos planos dão errados. Isso me faz lembrar de um versículo que eu sempre repito e que eu gosto muito e que eu vivo, que é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que faz a gente parar para refletir, para pensar que a gente está bem, a gente está sendo cuidado pelo Senhor, a gente está debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas, a gente tem um lugar de refúgio, de descanso e que está tudo bem, mesmo quando tudo parece que não está bem. Porque o não estar bem é um julgamento nosso daquele momento, daquela ocasião, e isso não significa que não está bem, porque dentro dos planos de Deus está tudo bem. E aí o Senhor também na tua palavra diz que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. Imagina a nossa vida. Aí tem gente que acredita em coincidência, tem gente que... Eu não. Na Bíblia a gente aprende que não existe nenhuma coincidência. Não foi coincidência o fato da arca, como nós acabamos de ler, ir parar na casa daquela família que tanto precisava da presença do Senhor e das benfeitorias que o Senhor poderia fazer. Assim como não é coincidência qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, desde que você entregue os planos, a sua vida, o seu coração, a sua trajetória e os seus caminhos nas mãos do Senhor. Não existe coincidência, não existe uma coisa que seja feita sem que Deus não permita, nem na minha, nem na sua vida, desde que você entregue a sua vida a Jesus.
a Deus e que Ele possa ter a liberdade de realizar os planos que Ele tem para mim e para você. Amém? Vamos então realizar esta oração, fazer menção dessa palavra e pedir para Deus continuar falando aos nossos corações através da palavra, através do Espírito Santo. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer e pedir, Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, por todos os momentos em que tentamos tomar o controle, a direção das nossas vidas e ainda orar pedindo que o Senhor tomasse a direção, sendo que a gente não lhe entregava a direção. Perdão, Deus, quando nós julgamos que o nosso caminho é melhor que o teu. Perdão, Senhor, quando a gente acredita que a nossa vontade seja melhor que a tua. Perdão quando a gente não consegue esperar para que os seus desejos na nossa vida se realizem. Perdão, Senhor, quando a gente não consegue entender o teu silêncio e entender que até no silêncio o Senhor fala conosco. Perdão, Senhor, por às vezes agirmos como egoístas, como mesquinhos, como pessoas que querem que as coisas sejam resolvidas da própria maneira, Pai. E é neste momento, Senhor, é neste exato momento em que muitos de nós pecamos, erramos e passamos a viver as consequências desse pecado. Não é esse o desejo do nosso coração, da nossa trajetória contigo, do nosso caminho quando ele é entregue a ti e aos teus planos e à tua vontade. Pai, o nosso desejo, Senhor, assim como está escrito aqui na tua palavra, é fazer aquilo que o Senhor deseja, do jeito que o Senhor deseja, porque o seu jeito é o melhor. O seu jeito é perfeito, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, entregamos realmente as nossas vidas a Ti. Entregamos, Senhor, realmente os nossos planos a Ti e passamos, Pai, a viver à mercê da Tua vontade, à mercê daquilo que o Senhor deseja, Pai, para as nossas vidas. Assim, Senhor, como existe um capitão no barco, um capitão na guerra, nós o convidamos, Senhor, a ser o nosso capitão neste dia, a ser o nosso capitão nessa batalha, a ser o nosso capitão, Senhor, neste barco, neste mar, Senhor, da vida, Pai. A ser, Senhor, o nosso piloto, assim como nós, há alguns devocionais atrás, aprendemos que o Senhor continua sendo o piloto. Nós o convidamos, Senhor, a este lugar de honra e a este lugar, Senhor, em que sabemos que podemos nos manter seguros, que podemos nos manter protegidos, porque o Senhor disse na tua palavra que daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito e que os seus anjos, Pai, nos protegem, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos a nossa vida, o nosso coração, e eu peço, Pai, que o Senhor possa continuar falando o coração de cada um, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, nos seus trabalhos, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço e te agradeço, Pai, porque Tu és bom, em nome de Jesus. Amém.